voltamos. Estamos aqui. Deixa eu ver aqui, Miriane. Aqui. Seja bem-vinda. Gente, eu vi aqui, né, a movimentação no WhatsApp. Deixa eu só confirmar com vocês aqui. Deixa eu só um minutinho. Deixa eu até vou colocar. Aqui, ó. Vou apresentar aqui. A gente vai começar com sorteio, tá? Para não ficar isso para a última hora e depois a gente ter passar. Seguinte, deixa eu mostrar para vocês. Olhem, vê se tá certo. Tá Marina com Maria Eduarda, Miriane e Rosiane, Clariane e Thaís, Luciana e Núbia, Júlia e Otávio. Aí eu fiquei na dúvida. Vai ser Antônio e Ana Beatriz? Posso confirmar aqui assim? Opa! Antônio, Ana. Porque eu vi aqui, ó. Antônio falou que estava sem dupla. E aí a Ana se prontificou a fazer com ele, né? Para formar uma dupla. Posso confirmar, gente? Por favor. Opa! Por mim pode, o meu pode. Luciana e... Ah, esqueci. Núbia. Isso. Núbia, tá? O meu também pode. Tá, que é a não. Miriane e Rosiane. Aham, não, tudo bem. Eu só fiquei na dúvida entre Antônio e Ana Beatriz. Nem Antônio nem Ana Beatriz estão aqui, não, para poder confirmar? Então, deixa. Então, ó, o que a gente vai fazer? Entrada, não deve ter voltado ainda, né? Não, a princípio a Ana Beatriz está aqui na sala. Tá. Tá aqui. Talvez não esteja. É porque não sai, né? Isso. Tá? Enfim, mas deixa quieto, depois, se for o caso, a gente trabalha com eles, tá? Gente, o que é muito importante, então, definir quem tá aqui, né? Pra gente poder realmente dar prosseguimento a vocês. Então, olhem só. Repare que tem 3 números, né? 1 é RNA, 2 é DNA e 3 as fases da mitose, tá bom? Então, o que eu vou fazer para justamente ficar bem democrático? Aqui tem esse site, né? Vou pegar aqui para vocês. Tem esse site na internet que eu acho que aí a gente consegue fazer, não tem nenhuma interferência, né? Minha aqui para vocês. Vocês vão acompanhar, ó. Deixa eu colocar aqui, sorteador, tá? Olhem. Acho que tá. Aí o que eu vou fazer? A gente vai sortear, vou colocar aqui de 1 a 3, tá? Então a gente vai combinar o seguinte: eu vou sortear aqui, mas a gente vai fazer, porque tem hora que ele, ainda mais que são poucos números, ele repete, né? Vai repetindo, eu sortear aqui aleatório, tem hora que cai o mesmo número que foi. Então a gente vai ter, primeiro, sempre dar prioridade. A gente vai ver assim, a princípio tem aqui, ó, 6 grupos, né? 6 duplas, por exemplo, se for o caso. Na verdade, Antônio e Bia, eu ainda não tenho a confirmação. São 5 grupos. A gente primeiro sorteia de 1 a 3 para depois ser repeteco, tá bom? Se repetir, eu faço de novo, tá? Só para, senão, pra gente não ter muito de um assunto só e ausentar algum, tá bom? Então, olha, vamos fazer o sorteio agora do número para Marina e Maria Eduarda. Número 2. 2 é DNA, tá, meninas? Vocês vão falar sobre DNA. Número 2. Tá bom. Obrigada. De nada. Eu que agradeço, gente. A gente resolver, né? É importante. Agora o sorteio entre para Miriane e Rosiane. Vamos ver o número que vai surgir. Número 3. Miriane e Rosiane vai falar sobre fases da mitose. Tá, obrigada, professora. De nada. Agora é Clariane e Thaís. Na verdade, o ideal seria o número 1. Né? Mas vamos ver aqui o que vai. Bom, a gente vai evitar ter exagero.
de repeteco. Vamos ver, vamos fazer o sorteio. Número 1, deu certinho. Clariane Thaís, número 1, RNA, tá? Agora o sorteio para Luciane Núbia. Número 1, Luciane Núbia, 1, RNA. E agora para Júlia Otávio, tá? Eu só se cair o número 1 de novo é que a gente vai fazer de novo. Porque já tem 2 RNAs para a gente não ter exagero dele e faltar de um, tá bom? Então, Júlia Otávio, vejamos. Número 1 de novo. Não vou um número 1 de novo, não. Vou tentar de novo. Tem que ser 2 ou 3? 3 fases da mitose, tá? Bem, Antônio e Beatriz estão aqui. Será que já tem definição? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui escrita. Se não, eu vou. Cibele, sozinha. Cibele, também sou sem. Aí só definem, gente. De repente aí, olha, tem 4 pessoas dispostas a fazer em dupla. Só definem aí pra gente sortear, senão vocês vão ficar na pendência do sorteio. Professor, tem que ser só dupla, porque qualquer coisa pode colocar um em cada grupo, não fazem trio para ficar menor? Porque senão eu acho que é melhor. Porque se já tá dificuldade de formar dupla, em trio eu acho que é mais complicado ainda, Lu. O seguinte, ó, eu vou deixar para vocês, porque eu não vou também forçar um fazer com o outro, né? Enfim, se eles aqui não são... Se definem aqui, depois a gente faz o sorteio do tema, tá bom? Se vocês quiserem se posicionar, a gente já resolve. Enfim, eu não vou fazer forçado para depois não ter problema. Então, ficou Marina e Maria Eduarda, DNA, Miriane e Rosiane, mitose, Clariane e Thaís, RNA, Luciane e Núbia, RNA, Júlia e Otávio, mitose. Então, nós temos aqui esses assuntos e aí depois, né, para a gente poder verificar. Fica, então, também só ficou pendente de quem não se posicionou, tá bom? Então, vejamos, deixa eu colocar meu material aqui para a gente dar prosseguimento, tá bom? Ao nosso conteúdo aqui. E quem aparecer e quiser, no final aqui do nosso horário, eu fico e faço sorteio de tema para ele. Vejamos, deixa eu colocar aqui. Ótimo, ó. Isso. A gente finalizou, né, ali no primeiro horário, e eu falei com vocês que agora ia apresentar, né, sobre a superfície celular. E olhem, só para vocês até verificarem até que ponto, né, que realmente tem a ver com esse nosso assunto, olhem, na hora que eu coloquei essa imagem, percebam vocês que eu tenho aqui, ó, a representação de uma membrana, né, e aqui a representação de outra membrana plasmática, né? Então aqui nesse desenho o autor está simbolizando justamente um processo de sinalização, de comunicação entre as células, tá? Como isso está acontecendo? Reparem que esse material aqui ele está mostrando que ele saiu dessa célula, né? E se vocês perceberem, olhem, ele consegue atuar, ele consegue ser captado pela outra célula. Né? Ele consegue encaixar aqui, ó, perfeitamente, igual tá aqui, ó. E é isso que acontece com as nossas células. Na hora que a gente fala que as células conseguem, né, haver um tipo de comunicação, de sinalização entre elas, na verdade, isso não acontece de uma maneira falada, né? Acontece de uma maneira química, sinalizadora, liberação de material, né? Liberação de substâncias químicas. Principalmente. Isso acontece, gente, conosco desde o início. Imaginem o que é a formação do ser humano, né? A partir ali da fecundação, que é a união de duas células,
e tem a formação da célula ovo-zigoto, e que agora esse material genético começa, né, a ter várias divisões celulares para formar tecidos, para formar órgãos, né, para formar, para ter a constituição aqui de um novo ser, tá? Então, o que acontece? Esse processo de sinalização, ele é importante, ele é fundamental para constituir, para formar um indivíduo. E desde esse início, né, vai caminhar conosco até o nosso último suspiro. Porque um organismo, para ele ser funcional, é fundamental que suas células, na verdade, sinalizem a maneira como, só para vocês entenderem, né? Quando a gente fala de sinalização, pode ser uma sinalização hormonal, né? Vocês já devem ter ouvido falar e vão ainda ouvir isso adiante, que nosso organismo, ele funciona por ação do sistema endócrino, com a produção dos hormônios, e pelo nosso sistema nervoso, né? Onde nós também temos uma maneira ali de comunicação que é através ali das sinapses, né? Então, todo o processo de funcionamento orgânico, ele depende desse mecanismo sinalizador, tá? Então, por isso que é tão importante, que está desde os primórdios da nossa vida, né? Da formação tecidual, da formação orgânica, até mesmo nosso caminhar ao longo de toda a nossa vida, tá? Isso acontece. E como que, na verdade, existe essa comunicação, né? Vou aproveitar esse desenho aqui esquemático. Olhem só. Representando células endócrinas, tá? Células endócrinas são produtoras de hormônios. E aqui nesse desenho, na hora que o autor coloca essas bolinhas verdes, né, sendo liberadas, na verdade isso que está acontecendo. Elas estão liberando hormônios e esses hormônios, eles vão circular dentro de vaso sanguíneo e vão agir, às vezes, à distância, em células que são distantes. É o que nós denominamos de células-alvo. Mas como que esse hormônio vai conseguir agir sobre essa célula? Porque esta célula, existe nela o que nós denominamos de receptores de membrana. Então, quando tem aqui, olha, deixa eu voltar só para vocês entenderem. Quando nós temos aqui, na verdade, o que existe são receptores de membrana, né? Receptores para que determinada estrutura possa, de fato, reconhecer e atuar sobre essa célula. Tá? Eu coloco aqui para vocês exemplos, embora eu já tenha falado, né? De tipos de comunicação celular. Uma delas ocorre através da secreção dos hormônios, que eu acho que todos nós temos a noção, né, exata do que os hormônios fazem na nossa vida. Tem um exemplo clássico ali na adolescência, que quando a gente tem uma explosão de hormônios sexuais, né, que tem ali uma transformação corporal justamente para preparar aquele indivíduo, né, agora para uma fase reprodutiva. É clássico, bonito de ser observado isso, né? Obviamente isso de forma alguma é o único tipo de hormônio, de atuação hormonal, mas eu acho que é muito clássico. Não há quem não consiga perceber essa transformação que houve na vida de cada um de nós e que acontece nos nossos adolescentes e não perceber ali a ação hormonal, né? Bem, existe também uma comunicação que ocorre, às vezes, de uma substância que é produzida por uma célula e que vai agir sobre ela mesma. Daqui a pouco tem um desenhozinho que eu vou mostrar para vocês. É o que a gente denomina de comunicação autócrina. Esse daqui, ó, autócrina, auto próprio, né? É uma comunicação com a própria célula. E existe uma comunicação entre células vizinhas, que é o que a gente denomina de uma comunicação parácrina, tá? Bem, quando acontece, né, uma comunicação entre um neurônio com outro neurônio, de um neurônio com uma célula muscular, ou de um neurônio com uma glândula,
ocorre o que a gente denomina de sinapse, né? Que é comunicação que ocorre a partir do sistema nervoso, com a participação dos neurônios, né? E essa comunicação, esse desenho aqui, inclusive, né? É a representação de uma sinapse e isso ela ocorre, inclusive, existem duas vias de comunicação do sistema nervoso. Uma que é a via elétrica e a outra que é a via química. Eu acho até que eu coloco isso para vocês já, quer ver? Daqui a pouco, se aparecer, eu chamo a atenção, tá? O fato é que, inclusive, a comunicação química é a mais usual, né? A liberação de neurotransmissores. Vou até apresento para vocês um quadro. Dopamina, adrenalina, né? Acetilcolina. Todos esses são neurotransmissores que vão agir de uma maneira a comunicar com as células. O que eu chamo a atenção de vocês, que você fala assim, nossa, você não está falando aqui, mas ela não está explicando como que isso ocorre. Porque, de fato, eu fico aqui eu estou dando exemplos, estou falando, estou abrindo a mente de vocês para as possibilidades de comunicação das células. Como que isso acontece de uma maneira mais específica, né? Vocês vão observar, vão estudar isso na morfa do sistema nervoso. Igual na hora que eu falei dos hormônios. Tem a morfa do sistema endócrino, né? Digestória endócrino renal, que é quando o professor apresenta a vocês. Inclusive, daqui a pouco eu vou citar para vocês, eu mostro, só para não ficar, porque às vezes o aluno possa às vezes até não ter noção onde que ficam essas glândulas produtoras de hormônios. Então eu vou citar, é só para mostrar a vocês. Eu tô aqui, né, citando assim, mas é porque eu tô te falando que isso faz parte de um contexto de comunicação celular. Agora vocês vão ver em detalhes, né, esse fenômeno que é tão bonito, tão importante, de sinapse, como que na verdade esses neurotransmissores de fato vão ser liberados e o que eles vão agir. Isso é a morfa do sistema nervoso, tá? Que é lindíssimo, tenho certeza que vocês vão gostar. E aqui, na hora que eu falei de receptor, né, é a representação de receptor de membrana. O que nós temos aqui, ó, é o receptor, tá? E aqui tá em vermelho, seria justamente aquela sinalização química, né? Na hora que a gente fala, ó, houve uma liberação, uma substância química, ou como, por exemplo, um neurotransmissor, que seja, houve a liberação de uma substância e um hormônio, e ela vai agir, por exemplo, em células que têm receptores, né? Então, se a gente imaginar um hormônio, ele vai agir na célula que apresentar um receptor específico para ele. E aqui mostrando que uma vez havendo, né, essa comunicação, esse estreitamento aqui, onde há esse encaixe, onde chegou a informação e tem um receptor, vai disparar uma série de ações dentro da célula para que ela haja dentro de uma determinada ação, né? Qual ação é essa? Depende da célula escolhida. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui esse exemplo, né? Se a gente imaginar que houve a liberação de um hormônio a partir, por exemplo, da glândula hipófise, né? E ela possa, às vezes, agir na glândula mamária. Então, aqui possa ser como ação, né? A liberação por exemplo, do leite materno, tá? Ou possa agir sobre o útero, estimulando com que ele comece a ter contratura. Então, o que vai acontecer em si, o repertório, por isso que eu falo com vocês, é muito importante, obviamente, aí a especificidade que vai se dar aí a cada uma dessas disciplinas, né? Eu coloco assim só para vocês fazerem um link. Eu tenho certeza que quando vocês tiverem um sistema nervoso, quando vocês tiverem sistema endócrino, né, falando de hormônios e tudo, se é que às vezes vocês já estejam até estudando esses assuntos, vocês vão lembrar, isso que a Luciane falou, né? E aí o professor vai explicar em detalhes. Percebam aqui. Aqui eu até tinha falado que apareceu um desenhozinho, né? Para vocês perceberem. Olha,
é uma célula que está liberando um material químico, né? Justamente esse sinalizador. E repare que o autor está mostrando para gente que ele vai agir sobre a própria célula. Olha aqui o receptor de membrana que ele tem, né? E aqui, ó, esse sinalizador químico vai agir, vai encaixar perfeitamente nesse receptor e, consequentemente, manda uma mensagem para essa célula. Essa é o tipo de sinalização que a gente denominou de autócrina, né? Autopróprio. Uma sinalização que ocorre pela própria célula. Aqui é aquela da sinalização da célula vizinha, onde uma célula vizinha libera um material secretor, libera uma substância química, né? Que seria esse mensageiro que vai ser recebido, vai ser, na verdade, identificado por células vizinhas, tá? Então, aqui, como a célula vizinha, é um tipo de comunicação parácrina. E, finalmente, aqui, quando eu tenho uma célula, e aí é uma célula endócrina, porque as células endócrinas são as produtoras de hormônios, elas vão liberar hormônios, e esse hormônio atua, né? Na verdade, a longas distâncias. Então, é por isso que ele vai percorrer o vaso sanguíneo e vai agir no que a gente chama de células-alvo, mas essas células-alvo estão no ambiente distante. Então, isso daqui é classicamente uma comunicação endócrina, tá? Baseada em hormônios. E ó, deixa eu ver aqui que ele não está querendo mudar. Isso. É quando eu falei com vocês que eu faço questão de colocar nessa imagem, nesse desenho, né? Porque como a gente fala de hormônio, como a gente fala de glândula endócrina, é muito comum, às vezes, do aluno, falar assim, que glândula endócrina mesmo, né? Pode citar, enfim, será que eu reconheço? Nem todo mundo necessariamente reconhece. Glândula endócrina, como o próprio nome diz, né? Endo, interno, é aquela glândula que produz o material de secreção para dentro do nosso corpo. É diferente, por exemplo, de uma glândula sudorípara, né? Olha, quando está muito calor, a gente transpira, a gente tem suor, a gente libera o material de secreção para o meio externo, né? Esse tipo de glândula que libera o material, né, para o meio externo é o que a gente denomina de glândula exócrina. Exo para fora, endócrina para dentro, tá? Então, olha, só de exemplos. Com certeza vocês já ouviram falar sobre essas glândulas, né? É a hipófise ou glândula mestre, tem a glândula pineal, que é a glândula do biorritmo, né? É ela que faz com que vai começando a dar, né, 10, 11, meia-noite, dá um soninho, né? É por causa da glândula pineal, porque ela ajuda a controlar o nosso biorritmo, né? Temos aí a tireoide, que é localizada na região do pescoço. Ela existe, inclusive, várias pessoas que possam vir a ter alteração da tireoide, né? Como hipotireoidismo, hipertireoidismo. Ela é muito importante, ela é responsável pelo nosso metabolismo, pela nossa disposição, pela realização das nossas tarefas, né? Muito proveniente dos hormônios produzidos por ela, tá? Aqui, ó, as adrenais ou suprarrenais, reparem o que é a glândula aqui, é o que está em esse vermelho bonina, né? Por que eu tô falando disso? Porque aqui, ó, tem esse, parece um chapéuzinho, um triângulozinho, né? Bonina, e ele tá apoiado sobre uma estrutura, um amarelado, né? O que tá aqui representado é justamente os rins, né? Enfim, só para vocês identificarem direitinho. E essa estruturazinha daqui, ó, é o pâncreas, uma glândula que eu tenho certeza que vocês também já ouviram falar, inclusive produz um hormônio importantíssimo. Todos os hormônios são importantes, né? Mas é porque eu tenho certeza que ele é mais popular, que é a insulina, né? Bem, e ainda compondo essas glândulas endócrinas, nós temos as glândulas endócrinas relacionadas ao sistema reprodutor. Nós, mulheres, possuímos os ovários, né? Inclusive são importantes, porque eles produzem os hormônios sexuais femininos, e, no caso, os testículos, né? Que são
as glândulas endócrinas dos rapazes, né? Produtora da testosterona, enfim, são aqueles hormônios que são responsáveis pelos caracteres secundários sexuais nossos, né? Bem, então eu gosto de colocar essa imagem, porque como a gente fala de hormônio, como a gente fala que esse é um processo de comunicação celular, né? É importante aproximar de vocês essas glândulas que são essas produtoras, né, desses sinalizadores químicos tão importantes e que fazem parte tanto do nosso dia a dia, né? Inclusive, diga-se de passagem, né, meninas? Dizem as más línguas que por características hormonais nós temos oscilação do humor aí em um período do mês, né? Falam que é a famosa TPM, mas eu acho que isso é só falácia, realmente são as más línguas, o povo fala demais, né? A gente está sempre muito amável, o que às vezes nos falta um pouquinho de paciência, né? Com tanta confusão e com tanta bagunça dentro de casa, mas tudo bem. Mas já que falam que é hormônio, a gente deixa eles falarem que é hormônio. Bem, aqui olhem só para vocês verem, é justamente essa representação da liberação de hormônio, né? Uma célula endócrina liberando um hormônio que vai agir dentro do vaso sanguíneo, né? E podendo atuar a longas distâncias nas células que apresentam o receptor, tá? São receptores de membrana. Então percebam vocês que é por isso que dentro desse conjunto, né, a estrutura da membrana plasmática da célula ela é muito mais importante do que a gente imagina. Ela não está ali simplesmente para delimitar, não, né? Reparem quanta coisa está envolvida com a estrutura membranosa de uma célula. Aqui aquele desenho, né, que eu fiz questão daquele momento da gente ir num acompanhamento de raciocínio, né, eu gosto dele, que ele é muito ilustrativo, é clássico, né, a gente tem a hipófise, que ela é reguladora e produtora, por exemplo, da oxitocina, que estimula a lactação, né, é importante isso. Aí você fala, Luciane, mas é que tem essa setinha para cá, mas também tem essa setinha vermelha fazendo o contrário. Sim, é fato. Afinal de contas, quando a gente está ali amamentando, a sucção do bebê, né, realmente é um estímulo. E esse estímulo é levado ao nosso sistema nervoso, a nossa região, inclusive da glândula hipófise, para fazer essa retroalimentação, para informar o meu organismo de que eu estou produzindo leite, mas que é para eu realmente continuar a produzir leite, porque o neném está aqui sugando, né? Tanto é que quando a gente entra de licença, termina a licença maternidade, a gente volta à rotina do trabalho, quando a gente começa a esparçar muitas mamadas, né? Aí a gente fala assim, mas o meu leite está secando, mas não devia, a gente fica com uma dó, né? Mas por quê? A sucção, ela retroalimenta, o nosso organismo, ele é retroalimentado, está passando a informação de que realmente eu preciso produzir o leite. A partir do momento que eu vou diminuindo esse estímulo começa a ser diminuído aqui, essa informação, e o meu organismo realmente é estimulado a produzir um pouco menos de leite, e aí se torna quase que um ciclo vicioso, né? É muito bonito. Aqui, em termos de ilustração, olhem, eu citei para vocês, não sei se vocês repararam até como que eu estou fazendo. Primeiro eu citei as vias de comunicação e agora eu estou tentando falar um pouquinho mais sobre cada um, tá? Como eu falei com vocês, uma outra via de comunicação celular, né, de sinalização celular, é através da sinapse, que é um evento que ocorre especificamente com a participação do neurônio, né, que é uma célula do sistema nervoso. Então, como eu disse a vocês, ela ocorre principalmente através da liberação de substâncias químicas. Como eu falei, ela possa ser sinapse elétrica ou sinapse química, né? E quando tem essa liberação, tem a liberação do que a gente denomina de neurotransmissores, tá? Só para vocês entenderem esse desenho, eu tenho aqui um neurônio, tá? Uma porção do neurônio, e aqui uma célula receptora.
que possa ser um outro neurônio, que possa ser uma célula muscular ou que possa ser uma célula glandular, tá? E esses pontinhos que estão aqui sendo representados, eles estão representando os neurotransmissores, são essas substâncias químicas que, porventura, né, possam interagir com a célula receptora. Bom, é muito bonito o mecanismo. Ah, era isso que eu estava procurando naquela hora. Eu bem que sabia que tinha colocado química, enfim, só para contextualizar, porque a gente fala, né? Eu sei que é importante para vocês, porque uma coisa que eu tô falando, tentando explicar para vocês, depois vocês vão ter ali aquele momento de estudo, de recorrer, enfim, ao próprio material, então por isso que eu gosto sempre de deixar escrito para vocês também, tá? E aqui mais uma vez, né? O autor está aqui querendo representar para a gente justamente essa liberação de neurotransmissores. E se não me engano, é isso mesmo. Eu coloco aqui esse quadro, não é um quadro para deixar ninguém achando que tenha que decorar esses nomes, nada disso. Ele é mesmo ilustrativo, né? Só para mostrar para vocês, para mostrar para o meu aluno, que vários desses neurotransmissores vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar em histamina, né? Em dopamina, adrenalina, acetilcolina. Então, são substâncias que vocês já ouviram falar, às vezes até quando a gente vê uma matéria na televisão, quando eles exploram mais a ação do sistema nervoso, é muito frequente eles falarem isso, né? Então, só quero mostrar a vocês, olha, vocês já ouviram falar nisso, isso são neurotransmissores, né? E que tem esse papel na comunicação aí das nossas células. Que é bonito, muito bonito, e na verdade nós somos extremamente dependentes, né? Afinal de contas, a ação do nosso, como eu falei com vocês, o funcionamento do nosso organismo, ele é dependente da ação do sistema nervoso, né? E também da função hormonal. Então, todo o envolvimento aqui, todo o funcionamento do meu corpo, ele está muito associado a esses mecanismos. Gente, uma coisinha só que eu quero falar com vocês, eu já falei antes, mas vocês têm o perfil de ficarem mais caladinhos, né? Eu sei disso. Mas é só mais uma vez falar com vocês. Qualquer coisa podem perguntar, tá? Fiquem à vontade, podem comentar alguma coisa, enfim. Só querendo deixar para vocês assim bastante à vontade. Essa sala aqui, né, é a nossa sala. Vocês podem e devem perguntar, não tenham constrangimento, fiquem à vontade, tá bom? A gente já tem um tempinho aí de convívio, a ponto de vocês não terem mais cerimônia. Podem comentar, podem conversar, podem perguntar, tá? Bem, aqui em termos dessa estrutura celular, né, da unidade 3 que eu venho apresentando para vocês, uma questão muito importante é a gente falar desse ambiente. Afinal de contas, olhem só, as nossas células se comunicam, né? Mas elas têm todo um ambiente interno aqui que é muito importante. Porque imagine, chega uma informação para uma célula que de repente, né, ela tem que realizar algum tipo de tarefa específico, né? O que vai captar essas informações? Que material que está aqui, né? Então, só até utilizo aqui para vocês recordarem algo que a gente também viu desde o início, que, por exemplo, quando eu analiso uma célula eucariota, como essa, né? Nossas células humanas são células eucariotas, tem um ambiente de núcleo, né? E depois eu tenho as organelas citoplasmáticas. E finaliza, tem o ambiente, o entorno dessa célula que é ladeado pela membrana plasmática, né? Então, entre a membrana plasmática e o ambiente de núcleo, nós temos o que a gente denomina de citoplasma, né? Que é todo esse material aqui, ó, tudo que está aqui, incluindo esse material geleificado, juntamente também com a presença das organelas citoplasmáticas, né? Mas e citosol? Citosol, como eu falei com vocês,
representa exclusivamente esse material gelificado. Então, seria entre o núcleo e a membrana, mas aí nós retiraríamos todas as organelas citoplasmáticas e ficaríamos apenas com esse material aqui disperso, né, amorfo, que tem aqui vários constituintes. Por que eu estou falando disso? Porque agora eu vou ter a oportunidade de apresentar a vocês 3 novos itens que estão presentes nesse ambiente de citosol, tá? Por que 3? Porque, na verdade, eu vou mostrar aqui para vocês, isso aqui é só vindo falando, tá? O que eu acabei de falar aqui anteriormente. Eu aproveitei esse desenho e falei, tá? Olha que linda essa célula também, deixa eu explorar o desenho, né? A estrutura do núcleo, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, mitocôndrias, né? E aqui é a estrutura da membrana. Por quê? Porque nesse ambiente de citosol que que eu falei, olha, é um ambiente que tem um material gelificado, amorfo, e nós temos aqui vários constituintes. Nós temos enzimas, nós temos material, né, que está aqui entrando dentro dessa célula, inclusive até estruturas proteicas, importantes também para a síntese de proteína. Agora, nós também teremos o que eu falei com vocês, que são os 3 itens que eu vou apresentar agora, que são, olhem só se vocês reconhecem esses nomes, chaperona, proteossomo e inclusão, tá? Eu particularmente acho que eu mencionei chaperona para vocês quando eu falei das proteínas, tá? Mas, enfim, agora quando a gente realmente apresenta para vocês, tá bom? Bem, então vejamos cada um desses itens, o que eles realmente sejam, né? Afinal de contas, e por que eu não apresentei antes? Porque elas não são organelas citoplasmáticas. Elas são um material que está disperso no citosol, não são estruturas membranosas. E elas podem ou não estar na célula. Por exemplo, as inclusões, elas estão presentes em alguns tipos celulares. Não é obrigatório estar em todo tipo celular, tá? Se não tiver, não necessariamente tem problema nenhum de funcionamento daquela célula. Então, é por isso que eles vêm complementar, mas eles não são necessariamente obrigatórios, tá? E o primeiro, inclusive, que eu apresento a vocês é justamente as inclusões, tá? O que são inclusões? Inclusões são acúmulos, tá? Acúmulos químicos, acúmulos de componentes que possam estar presentes dentro da célula. Por exemplo, acúmulo de lipídio, né? Acúmulo de glicogênio, até são os clássicos que a gente cita, né? Porque acúmulo de lipídio, Luciene, numa célula comum, sem ser célula adiposa? Sim! Inclusive, deixa eu aproveitar só o raciocínio, por isso que eu mudei aqui, ó. Inclusive, já que a gente falou sobre a glândula mamária, né? E lactação, as células da glândula mamária, elas são típicas células com grande quantidade de inclusões lipídicas. Por quê? Olha só, gente, no leite, na composição do leite, a gente tem a presença de lipídio, né? Então, quando inclusive existe nesse período de lactação, é um momento que grande quantidade, de grande observação nessas células de grande quantidade de inclusões lipídicas, tá? Esse desenho aqui também é um desenho do Junqueira Carneiro, que eu uso muito dessas imagens, né? Porque ele tem ali no livro dele, eu coloco, porque eu acho que eu tenho a oportunidade de explicar para o aluno, né? Então, olhem só, essas estruturas circulares pretas que estão aqui distribuídas nesses desenhos são representativas de inclusões lipídicas, tá? Inclusive, ele está mostrando aqui, ó, que no final ele vai ser liberado, né, para o meio externo dessa célula. Ela produz, ela armazena e ela possa liberar também. Esse caso aqui, em função da lactação, tá?
Inclusive, essas células que, porventura, a algum momento possam ter grande quantidade de inclusões lipídicas, possa ser que no outro momento isso não seja observado, tá? Então, é aquilo que eu comentei com vocês. As inclusões, elas não são obrigatórias. Não é toda célula que necessariamente tem a inclusão. Por exemplo, no glicogênio, né? Os hepatócitos são células do fígado. E eles, isso aqui que eu coloco aqui para vocês, tá? Os hepatócitos são células do fígado. E é muito comum a gente observar, né? Porque ali é local de reserva de glicogênio. Então, é por isso que a gente possa ver inclusões de glicogênio ali, tá? Então, só para mostrar a vocês, isso possa ser observado, isso logicamente tem importância. Se aquela célula, logicamente, ela precisa de armazenar ou ela precisa de produzir aquele componente, ela vai ter aquelas inclusões. Caso não, não são observados, tá? E não necessariamente fazem falta. As chaperonas. Quer ver que talvez vocês se recordem de eu ter mencionado isso? Nós falamos que as chaperonas são, entre aspas, né? As damas de companhia das proteínas. Só para ajudar a recordá-los, lembram que quando eu apresentei proteína para vocês, eu falei que as proteínas podem ser observadas na sua estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, né? As estruturas terciária e quaternária é aquela forma proteica mais complexa, né? Aquele formato 3D, enfim. E aí, eu até chamei a atenção de vocês, porque é muito comum, né, a gente observar desenhos de proteínas assim, ó, formando um endovelado, né, entrelaçado. Aí eu falei assim, olha, gente, dá a sensação de que isso aqui é uma bagunça, né, de que de qualquer jeito aquela estrutura proteica possa ter a sua estrutura ali, mas que na verdade não é assim. Existe uma dobradura correta. E aí que entra as chaperonas. As chaperonas, elas auxiliam, elas colaboram para que as proteínas sejam dobradas de uma maneira adequada, de uma maneira correta. Ah, Luciane, e se elas não forem, não existir essa dobradura correta? Bem, haverá uma estrutura proteica que vai perder função, né? Porque a dobradura, a conformação da proteína precisa ser preservada, tá? Então é por isso que a gente fala, isso quando eu falo, não sou eu, Luciene, que estou falando que elas são damas de companhia, isso é uma linguagem utilizada, né, nos livros de citologia. Então, de forma alguma eu teria essa imaginação para falar disso, mas é só para vocês verem, né, essa associação que está presente aí nas chaperonas e que são, porventura, dispersas no ambiente de citosol, tá? E aqui, incluindo a esse papel, nós temos os proteassomos. Proteassomos são estruturas que vocês vão ver que eles falam que eles têm um papel inverso dos ribossomos. Como assim, né? O que é o papel inverso do ribossomo? Ribossomo produz proteína, sintetiza proteína. Proteassomo destrói proteína. É por isso que a gente fala, né? Existe essa linguagem que eles exercem um papel inverso dos ribossomos, porque eles destroem proteínas. Ah, então o proteassomo é uma estrutura que não é bem-vinda na célula. Sim, ela é bem-vinda, sabe por quê? Porque os proteassomos não destroem todas as proteínas. Eles destroem, eventualmente, aquelas proteínas que foram marcadas, que foram sinalizadas como necessariamente precisarem, né, de serem destruídas. Como? De repente houve uma dobradura errada, ela perdeu função, né? Então, para que manter algo se ela não está funcional? Então, só para vocês entenderem o desenho, e aqui inclusive eu, né, no próximo é a mesma coisa, eu só estou aqui colocando para vocês, vou falar tudo para vocês entenderem dentro de um conjunto, e que a gente tem, né? Olhem só, tem a estrutura de proteína,
né, que está aqui representada. Reparem que a gente está aqui, ó, uma estrutura de ubiquitina. Ubiquitina seria um marcador, tá? Justamente porque proteassomo não vai destruir qualquer proteína. Ele vai destruir apenas aquela proteína que porventura esteja marcada com ubiquitina, tá? Que é indicativo de que ela precisa de ser destruída, tá? Então, olhem só. Aqui, no outro passo, né, eu tenho a estrutura proteica marcada com ubiquitina. Então, ela vai passar por essa estrutura, né, de proteassomo, e aqui dentro ela vai ser quebrada, fragmentada em porções menores, que são o que nós denominamos de oligopeptídeos, que faz todo sentido. Se vocês recordarem lá, lembram que a unidade fundamental formadora das proteínas são os aminoácidos. Quando eu tenho ligação de aminoácidos, eu formo peptídeos. Quando eu tenho uma ligação de mais de 100 aminoácidos, aí que eu formo as proteínas, né? Então, se a proteína ela for fragmentada em porções menores, ela, na verdade, está sendo fragmentada em estruturas de peptídeos, né? Ou até mesmo de aminoácidos. Tá? Então é por isso que a gente observa aqui nesse desenho isso. E só um outro detalhe que é chamar a atenção, que o proteassomo e a própria ubiquitina, que é esse marcador, eles podem ser reutilizados em uma outra situação. Poder destruir, né? Poder, na verdade, fragmentar uma outra estrutura proteica, tá? Ele não é simplesmente ter uma função única, usa uma única vez e se perde, não. Eles podem ser reutilizados. Ali eu já falei de tudo, né? De uma vez, acho mais interessante. E aqui, compondo esse ambiente de citosol, nós temos as estruturas de citoesqueleto, né? Que já falamos, já tivemos oportunidade, eu citei vocês isso no início, mas é porque agora eu vou apresentar a vocês, né? Por exemplo, os laminofilamentos, são filamentos intermediários que estão aqui presentes, ajudando na estrutura, na conformação estrutural de uma célula, né? Então, só para recordá-los, algo que eu falei lá na unidade 1, foi que eu chamei a atenção de vocês, que o citoesqueleto ele é composto por filamentos finos, como por exemplo a quitina, filamentos espessos, né, como a miosina, denominados de microtúbulos, e os filamentos intermediários, tá? Todas as estruturas filamentosas, elas são amparadas por estruturas proteicas. Tá? E aqui, só para vocês verificarem que esse desenho está nos representando, lembram hoje no primeiro horário, onde eu falei sobre os prolongamentos de membrana? São as microvilosidades, né? Para elas, na verdade, manterem na posição, existem filamentos dentro daquela estrutura de prolongamento de membrana. Dá formato, né? Afinal de contas, citoesqueleto, ela vem com essa nomenclatura, né? Associada a um componente que dá estrutura física à célula, né? Aqui também, olha, esses filamentos aqui representados, eles estão ajudando a dar o formato a essa célula. Aqui, ajudando inclusive a dar movimento. A gente sabe que existem células que têm movimentos ameboides, né? E isso acontece, na verdade, em virtude da presença desses filamentos. E aqui, um exemplo de uma situação que a gente vai estudar na unidade 4, que é a divisão celular. E para a divisão celular, a gente também tem a presença desses filamentos, né? Eu vou fazer o seguinte, gente, estou olhando, a gente chegou agora no nosso horário, eu não vou estender, né? Porque eu sei que fica cansativo e ao mesmo tempo também não vou correr com nada. Importante a gente apresentar o material, apresentar o conteúdo para vocês, né? Então, eu vou colocar esse como nosso ponto de corte, tá? Só quero, inclusive, aqui perguntar se aqui, ó, se alguém, mais alguém, né, que a gente falou anteriormente, olha,
Tem a Cibele, tem o Júnior, tem quem é que, o Antônio, né? E a Ana Beatriz, que posicionaram aqui que estavam sem dupla. E, porventura, eles estão aqui na sala? Não. Não entendi, professora. Eu estou perguntando se a Ana Beatriz, Ah, tá. Cibele, Júnior e Antônio, se eles porventura estão agora aqui na sala para a gente fazer o sorteio do tema deles. Eu acho que não. Então eu vou fazer o seguinte, que se tivesse eu ia ficar com eles e ia fazer o sorteio. Então, olha, vamos combinar. Eu vou colocar ali no WhatsApp, tá? Para assim que eles definirem, me falar que eu falo dos temas para eles, tá certo? Então, eu quero dar uma boa noite para vocês, viu? Fiquem com Deus, saibam aí do trabalho. Diga! Com licença. Mandaram uma mensagem no grupo falando que o microfone não está funcionando. E o que não tá funcionando? Microfone, acho que é da Ana Beatriz. Ana! Ô, Ana Beatriz, não tem problema não. Vou fazer o seguinte, Ana, se você quiser resolver o assunto do seu... Então, não, eu vou conversar com você aqui. Vou colocar a mensagem no WhatsApp, tá bom? Não tem problema não, Bia. Eu converso aqui, a gente resolve aqui pelo WhatsApp, tá bom? Então, gente, quero desejar a vocês um bom final de semana. Lembrem de responder o avaliar, tá? Eu vou mandar para vocês por WhatsApp para recordar, porque eu tô aqui com aquela lista, né, que me enviaram nominalmente, quem fez e quem ainda, né, tá por fazer. Eu vou encaminhar um postzinho que é para vocês lembrarem de fazer o avaliar, tá bom? Que aí é muito importante que vocês não se esqueçam, né, da importância de realizar o avaliar e de preencher lá, tá bom? Também os EDs, o ED e o desafio nota máxima me mandem um print também pelo meu e-mail, tá bom? Foi aquilo que a gente conversou no início da aula de hoje. Fiquem com Deus, um bom final de semana. Boa noite. Tudo de bom pra vocês, gente. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, professora. gente. Bom fim de semana. Beijo, muito obrigada pra vocês também. Boa noite, Ana Beatriz. Eu vou mandar a mensagem aqui, tá, Ana? Cibele, Clariane, Luciana, Maria Eduarda, Liliane e Rosiane. Professora, Boa noite, com Deus. Boa noite. em relação ao avaliar, Ah, eu já tinha comentado com a professora Luciana. E eles cancelaram minha matrícula na segunda-feira por engano. E aí eu já tinha feito avaliar. Só que aí eu tive que refazer porque ficava aparecendo para mim toda vez, mesmo eu fazendo. Aí a professora Luciana me instruiu a fazer, eu avaliar de novo. Mas só que eu não sei se computou o que eu fiz ou se não. é a Clariane que tá falando, é? Isso, sou eu. Clariane, eu não sei de cor. Eu vi que a lista tinha ainda muito aluno do primeiro período por responder. Eu vejo. Se tiver como não respondido, eu te mando um post no privado, tá bom? Tá bom, muito obrigada. De nada, Clariane, eu que agradeço. Um abraço Boa pra noite. você. Boa Bom final de noite. semana. Obrigada para você também. Fica com Deus. Com Deus também.